Uma boa noite, amigo do programa Pauta Livre. Sextou! E vocês devem fazer aquele sextou conosco, nesse 9 de fevereiro de 2024. Antecipado o carnaval e estamos começando a esta festa tão tradicional. Embora que eu não goste de carnaval, mas quem gosta realmente é uma festa popular. Mas eu espero que vocês estejam conosco no nosso programa, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo, mesmo que deem só aquele cutucãozinho conosco, porque aqui nós teremos, mesmo que tenhamos festas, muitas informações, muitas notícias, o que é útil para que nós saibamos o que está acontecendo ao nosso redor no nosso dia a dia. E é por isso que eu estou aqui. Faça chuva, faça sol, mas amanhã vou aproveitar, vou dar um pulinho ali em Cidreira Beach, na Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar. Na última hora eu fiz essa previsão de fazer um veraneio ali até segunda-feira. Segunda-feira estarei aqui para o programa Pauta Livre. Novamente, esse nós não falharemos com certeza. Mas o que importa é o programa de hoje. Temos muitas informações. Dentre daqueles mandados que foram cumpridos pela Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, que inclusive prorrogou o inquérito do 8 de janeiro por mais 180 dias. E agora já colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos mandados foram cumpridos. Sabe aquela audiência de custódia em que solta muitos marginais, assassinos, terríveis, traficantes da pior estirpe? Mas desde que eles sejam isso, tudo bem, poderão ser soltos. Agora, se forem opositores do governo atual, tipo Valdemar da Costa Neto, Felipe Martins e mais dois, estes sim vão continuar presos. A audiência de custódia no dia de hoje os manteve presos. Esses são perigosíssimos. Todos os outros pouco interessa. Assim é a nossa política. Inclusive divulgaram que reunião gravada por diálogos e documentos apreendidos pela Polícia Federal põe o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro da trama golpista. Como você sabe, é uma acusação de que estava sendo programado um golpe. Com isso, foram cumpridos mandados com generais do Exército, por exemplo, o general Heleno, que foi um dos alvos também desta operação da Polícia Federal, falou em virar a mesa e infiltrar a BIM nas campanhas de 2022. Quem diz é a Polícia Federal. E tudo isso está acontecendo. Por exemplo, que nós teremos 7 escolas abrirão hoje o carnaval no Grupo Especial de São Paulo. Carnaval quente, temperaturas devem ficar acima da média. Aqui, inclusive, na nossa região, no Rio Grande do Sul, então as temperaturas estão altíssimas. E prevê que lá no domingo os termômetros atingirão 40 graus de temperatura. Imaginem o que será a sensação térmica. Também uma turista brasileira lá em Nova York, ela foi baleada durante um assalto numa das lojas da Times Square. Hoje também começa o carnaval. É aquela festa em que cantores insignificantes, que não cantam nada, também não atraem público se não for num evento desse, porque é um lugar onde tem um público que está aí porque chegou, só quer festa, beber, usar outras cocitas mais de ilícitos. Mas Recife terá hoje shows da Ludmilla, do Chico César e do Tony Garrido. Ludmilla é aquela cantora que não sabe nem a letra do hino nacional, que nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos a infelicidade de tê-la naquele grande evento das temporadas de verão, que é o Planeta Atlântida. Mas é isso que nós tivemos e é isto que nós
merecemos com certeza. O pessoal se queixa, mas no carnaval vale tudo, esquecem os problemas políticos que estão acontecendo, o déficit público do Brasil, que aumentou o combustível, gás de cozinha. Tá aí um exemplo. Uma miçanga pode custar R$ 1.000 e até mais caro. Mas no carnaval vale tudo e nós estamos acompanhando. Na guerra Israel e o Hamas, Israel ordenou a retirada total de civis de Rafah, é o último refúgio em Gaza. Também confiar em esquerdistas ou em comunistas é uma coisa muito duvidosa. A notícia é de que aquela crise de Essequibo, a Venezuela levou tropas e mísseis para a fronteira após uma reunião com a Guiana. Eles querem acreditar no que dizem, tá aí, ó, a possibilidade de uma guerra voltando. Falando que não é uma guerra, mas futebol, Venezuela e Brasil, 1-1. Agora o Brasil no pé olímpico só depende dele mesmo. Mas o que nós vimos e foi relevante é que mesmo com a crise que a Venezuela enfrenta, os venezuelanos cantavam o seu hino com muita ênfase. Já os jogadores brasileiros, que eles estão num outro patamar, que não são cidadãos comuns, ganham valores acima da nossa realidade, mudos, não cantavam o hino nacional. É o patriotismo que está apagado nesta nova geração, principalmente nesse grupo de pessoas que são privilegiadas. E é por isso que a esquerda fica tão arrepiada, porque o bolsonarismo reativou o patriotismo. Com a possibilidade de revisar seus atos, a suspensão de multas da Novo Honor se refere aos acordos com o Ministério Público Federal. Quem explica isso é o Toffoli. Mas não esqueça que alguns das leniências, valores exorbitantes tipo a JF, que ele suspendeu essas multas, o escritório de advocacia é da sua esposa. É alguma coisa que pode arder também no seu bolso. Mas ele foi questionado e disse que poderá ter a possibilidade de revisão em seus atos. Também já o presidente Lula, em meio a tensões entre governo e Congresso, ele se reuniu com o Arthur Lira. Mas a situação do Arthur Lira, também diante dos outros parlamentares, não está nada boa. A polícia também pediu a prisão preventiva de ex-galeísta americano, que foi morto lá no Rio de Janeiro. Um piloto comunicou a perda de motores e o avião caiu em uma rodovia lá na Flórida, nos Estados Unidos. Também um brasileiro foi preso lá em Lisboa após espancar filha de 3 meses até a morte. Aquele cantor bilionário, Gustavo Lima, só não dizem que ele é bolsonarista. É um milagre a imprensa não dizer dessa forma. Nos políticos eles dizem sempre, político bolsonarista. Gustavo Lima se tornou o Elton John brasileiro. Ele foi chamado assim porque ele comprou 60% do Paranavaí. Ele vai investir em jovens para revender. Ele gastou 3 milhões e comprou 60% desse clube da 2ª divisão do Paraná. E a estratégia dele é investir nas categorias de base e revender jovens talentos. O Supremo Tribunal formou maioria para condenar mais 12 réus pelos atos de 8 de janeiro. E a má notícia que eu tenho a dar a eles é que eles realmente serão condenados, infelizmente. A espera da defesa deles é que não seja uma quantidade muito grande de anos, como condenações de outros dessas pessoas. Leituristas de contas de energia farão relatórios sobre fotos de dengue. Isto será lá no Distrito Federal. A mãe daquele nosso
ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves. Ela recebeu autorização para visitá-lo no presídio. Quanto à decisão, o julgamento já foi concluído, mas a decisão ainda não foi dada, leva algum tempo, não é tão rápido como em outras situações. Hoje, a polícia prendeu o último fugitivo que assaltou o banco do Banrisul em Amaral Ferrador. Ele estava em zona de mata. Inclusive foi encontrado uma quantidade grande de valor na avó de um deles, onde tinha estado aqueles que foram levados como refém, que foi o gerente e um caixa do banco. Eram 4, 3 já haviam sido capturados, inclusive com fuzil e armas pesadas. Hoje, então, encerra o 4º fugitivo, e a imprensa diz suspeitos. Não, eles são assaltantes, não são suspeitos, são assaltantes de bancos criminosos, se deram mal. A imprensa também diz, falando, claro, como político, governadores do Sul e Sudeste mantêm silêncio em relação à operação contra Bolsonaro. Como vocês disseram, a imprensa disse, e o Lula diz direto, que a região Sul é fascista. Então, por isso que a imprensa diz desta forma, né? PSOL quer a cassação e prisão do general ex-vice-presidente da República, e agora senador, Hamilton Mourão, por discurso no Senado. Isso que ele fez um discurso de uma maneira bem sucinta, nem foi a fundo. Mas é assim, PSOL, PT, sempre que puder terminar com a reputação de algum político de direita, ou seja, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, eles tentam consumar o fato. E o Supremo está aí, só aguardando para que movam esta ação. Sobre a dengue, nós tivemos a 3ª morte de 2024 aqui no nosso Rio Grande. Foi uma mulher de 71 anos, no interior do nosso Rio Grande do Sul. O ex-companheiro vira réu da morte da personal trainer em Montenegro. Ele estava sendo acusado e agora o Ministério Público ou transformou em réu o ex-companheiro que matou ela e depois a deixou na calçada, lá num bairro na cidade de Montenegro. A 38ª Cavalgada do Mar encerrou em homenagem à tradição em Palmares do Sul. Ela vem vindo desde lá do litoral norte do nosso Rio Grande do Sul. Também nós teremos carnaval e muita folia no litoral norte gaúcho. E o carnaval também é toda a orla, com vários blocos que desfilarão nesse final de semana. Após uma derrota no Congresso, Javier Milei, o presidente da Argentina, pode convocar um plebiscito para governar na Argentina, uma vez que todos sindicatos, tudo contra as novas medidas. Mas essas novas medidas têm que ser tomadas para conter a inflação, que quando ele recebeu do governo anterior 140% ao ano, que não é algo fácil de corrigir, mas ele está tentando. O presidente Jair Bolsonaro, ou ex-presidente, diz que está sofrendo uma perseguição implacável após ser um alvo da investigação da Polícia Federal. Em reunião, o ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que se reunia com comandantes para discutir eleições. Nada mais justo, é o que teria que fazer, porque o governo e o governar exigia isso. Ar quente e úmido sobre o Rio Grande do Sul causa temperaturas elevadas e a possibilidade de temporais isolados. Mais de
300 quilos de maconha são apreendidos na BR-101, no nosso litoral gaúcho, lá em Torres, pela PRF. O que chamou a atenção foi um excesso de peso em carro e a polícia o abordou. Essa droga vinha com destino a Porto Alegre, segundo o motorista preso disse. Uma operação aqui no Rio Grande do Sul combate a sonegação no segmento de produtos automotivos. A mãe de uma estudante é condenada por cyberbullying em grupo de WhatsApp, alunos de escola do interior. O 8º Fórum Novos Horizontes, Rio Grande do Sul, aponta educação, saúde e infraestrutura como chave para o desenvolvimento. Perfis do Exército no X, ou antigo Twitter, eles são de raiva e indignação contra generais. O tenente-coronel do Exército, Guilherme Marques de Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, desmaiou ao receber a visita de agentes da Polícia Federal. A Polícia Federal também mira o desembargador Divencir Schreiner Maran, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, porque ele soltou um chefão do crime organizado. Um pouco do nosso Rio Grande, uma outra preocupação que nós temos que ter muito cuidado e atenção neste verão, são o escorpião amarelo, que pode causar a morte, principalmente de crianças. Por exemplo, só em Porto Alegre, agentes capturaram 16 escorpiões amarelos durante uma ação no centro de Porto Alegre. Você que tem pagamento de IPTU em Porto Alegre, a cota única ainda segue até o dia 8 de março. Já Porto Alegre registra 51 casos de dengue só neste ano de 2024. A OAB pediu ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao Alexandre de Moraes, liberar contato entre advogados dos alvos da Polícia Federal. Isto é um direito da defesa, mas tem que fazer um pedido especial ao Supremo Tribunal Federal. Já a inflação para o consumidor em Porto Alegre, na capital do Rio Grande, aumentou. Finalmente os números estão condizendo com a verdade. Já aquele ex-jogador, o Robinho, ele evita falar sobre o julgamento de Daniel Alves e diz que Deus perdoe ele. Ele esteve envolvido numa situação que ainda não está resolvida, num caso quase igual a este. Bancos fecham durante o carnaval e só reabrem lá na quarta-feira de cinzas. No Brasil, tudo começa após o carnaval. Daí é que as pessoas vão ver o dinheiro que não têm, o que não tinham e gastaram e como estão endividados. Assim é o povo brasileiro. Em reunião com o Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça, cita exemplo boliviano e diz que ministros poderiam ter problemas. Realmente, é isso aí. A Polícia Federal também está dando dicas de segurança para quem vai pegar estrada de carnaval e também as autoridades recomendam para cuidar o celular, para ficar atento a tudo. É a nossa insegurança. Infelizmente, nós estamos vivendo o mundo desta forma, é uma insegurança total. O Brasil também pode chegar até 4,2 milhões de casos de dengue em 2024. Quem aponta isso é o Ministério da Saúde. E as providências que estão sendo tomadas são muito poucas e muito demoradas. E a dengue está avançando. Aquela nossa grande tenista, a Bia Haddad, venceu a finalista de Wimbledon e vai à semifinal em Abu Dhabi. A Meta remove contas de líder do Irã no Facebook e do Instagram. Como vocês sabem, essa é a empresa que
que coordena essas redes sociais. A Embraer assinou um acordo com a Índia para o cargueiro C-390. É um gigante da aviação. Donald Trump, lá nos Estados Unidos, debochou da sua concorrente, a Nikki Haley, após vencer as prévias do Partido Republicano em Nevada. A Justiça Federal multa Bolsonaro por notícias falsas contra Lula. Mas o contrário, eu não vejo nada. Fake news feita por Lula, ofensas e ditas ao Bolsonaro, nada. Eu não vejo a justiça punir desse jeito. Como é bom ser um presidente que tem o apoio da justiça, o apoio do Supremo, tudo isso. Agora, o presidente Lula também disse: queremos saber quem financiava os acampamentos. Ele diz isso sobre a operação da Polícia Federal contra aliados de Bolsonaro. Mas, uma vez, quem mandou aquele homem esfaquear o candidato Jair Bolsonaro, eles não querem saber. Eles queriam saber quem mandou matar Marielle e depois que souberam foi uma desilusão. Poderão ter outras desilusões aí, mas é a nova gestão e a nova presidência. É a gestão do presidente Lula. Falando um pouco da nossa dupla Grenal, o Grêmio anunciou que o centroavante Diego Costa foi contratado. Também confirmou a lesão de Nathan Fernandes. Já no Inter, o Vasco avança na negociação para tirar o atacante Pedro Henrique do Internacional. O Alan Patrick levou o terceiro amarelo e desfalca o Inter contra o São José no Campeonato Gaúcho, mas eu acredito que ele quis limpar os seus cartões. Já o técnico do Inter, o Kudê, foi provocado por torcedor após uma entrevista lá em Santa Cruz do Sul, em que ele venceu a partida em 2-0. A balança comercial brasileira tem um superávit de 6,5 bilhões de dólares em janeiro. Já aqui no nosso Rio Grande do Sul, o lago do Parques Moinhos de Vento, Parcão, foi entregue revitalizado à população de Porto Alegre, para quem conhece. Também que o Judiciário Gaúcho repassou mais de 3 milhões para o programa voltado a gestantes em situação de vulnerabilidade. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá para o Estúdio 1 e ao Estúdio 2 conversar com os nossos amigos. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal de YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live.
O Estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No Estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos. Agora sim, 26 graus. Noite quente, notícias quentes e o carnaval, aquela festa em que o pessoal fica muito suado, em que vale quase tudo, que nem aquela música do Tim Maia, vale tudo. No carnaval é aquele que o pessoal esquece os problemas, esquece as dívidas, e elas já acontecem com certeza, mas só vão ver os resultados depois da quarta-feira de cinza. Mas nós nos preocupamos. Estamos aqui com vocês, fazendo essa cobertura, embora que amanhã teremos uma folga, vamos dar uma deslocada até o litoral, em Cidreira, mas é só para dar uma aliviada na mente. Não que tenhamos grandes problemas de fazer o programa nós tiramos de letra, é uma facilidade imensa. 26 graus a temperatura aqui, antes já estava. Durante o dia atingimos a marca dos 35 graus. E já foi dito que a previsão até domingo será 40 graus e posterior poderá vir alguma chuva. É a previsão aqui para nossa região. Noutras, hoje nós tivemos algumas informações também de um amigo nosso, o Adeilton Gilberto, que alguns de vocês não conhecem. Nós também o conhecemos online, mas muito ele colaborou para a iniciação desse programa com orientações. Ele é lá da Zona Leste de São Paulo e de vez em quando ele entra conosco. Ele também é um youtuber, também faz vídeos e tudo lá e tem muito conhecimento da área. Então, obrigado por estar conosco, assim como eu agradeço a todos vocês. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1. Agora sim, estamos aqui no Estúdio 1. Estúdio lindo também, que inclusive o pessoal já havia comentado, inclusive o Manequinha, que o estúdio ali do preâmbulo estava muito bonito com o tópico carnavalesco. Claro que nós tentamos sempre dar um teor de acordo com o que acontece. E aquele estúdio tinha esta finalidade. E hoje, inclusive, foi o número 1 que eu havia citado, que de vez em quando é que intercede conosco, Adeilton Gilberto. Esse falando e nos dando boa noite, direto da Zona Leste de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco, Adeilton. E ele diz que o nosso programa dá liberdade e dá voz a todos. Nós temos a nossa opinião, a nossa ideologia, temos o nosso time do coração, mas nós temos que ser moderados. A nossa opinião tem que ser dada, mas não de uma maneira que possa ofender os nossos espectadores, porque todos são bem-vindos e cada um terá a sua ideia, com certeza, e a sua opinião. Claro que nós temos algumas coisas a contrapor, mas a exposição direta não há necessidade. Aqui é uma conversa entre amigos, mesmo que haja corneta, principalmente do futebol, ela é moderada, de uma maneira respeitosa. Isso é muito bom, é dessa maneira que nós nos portamos e temos todo esse sucesso do nosso programa, o Pauta Livre da Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube. Depois entrou o nosso amigo, que eu chamo também de nosso emissário, principalmente na área do esporte. Só que ele não é remunerado. Não é remunerado porque a nossa emissora é uma emissora web, não rende fundos, não temos uma conta remunerada, é por prazer. Assim como eu tenho o prazer de conversar com vocês, alguns dos nossos amigos têm
prazer em nos trazer informações. E um deles, principalmente na área do esporte, e é futebolístico, esse nosso amigo, o Jorge Antônio, embora que o nosso programa aqui não seja exclusivamente de esporte, né? Lá nós já temos o Giro da Várzea, que é do amador e do varziano, não tem muita preocupação com o profissional, mas isso nós temos o nosso co-irmão de divulgação, que é o Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, que ele sim, ele nos traz informações do profissional e nós vamos colhendo também esses conhecimentos e ficamos agradecidos. O Jorge Antônio diz assim, ó, boa noite a todos, um fim de semana com poucos jogos que ele diz é no amador e no varziano. E eu disse para ele que lá no domingo, aonde eu vou, em Cidreira, no Bar Azul, é um lugar que tem futebol da categoria Masters 50, tem 4 jogos, dando continuidade a uma competição de futebol 7 de areia de um dos nossos praianos, nós temos em outros lugares. O Adeilton depois se manifestou dizendo assim, ó, quente mesmo tá o esporte, Clube Corinthians, Paulista, só jogadores meia boca, é o que ele diz, e eu disse primeiro interagindo, agora estou dizendo ao vivo, quem está contente com isso é o Mano Menezes, não que a gente fique contente com os malos que ele saiu de lá, mas isso é uma prova para a diretoria de que a culpa não é dele. O Adeilton também disse, é muito mais fácil demitir um que é o treinador do que os jogadores que são muito mais caros. A rescisão do Mano Menezes, na real, não foi dito. Primeiro disseram que seria 20 milhões de reais. Depois a imprensa noticiou que seria 10 milhões de reais. Mas igual é uma imensa quantidade, um valor, né, meio fora da nossa realidade, pelo menos do nosso futebol brasileiro. A contratação do novo treinador, a rescisão foi de 1 milhão e pouco, que isso aí, não, embora seja muito dinheiro, no contexto geral não é muito dinheiro, mas é isso aí, mas provou que continua o Corinthians a situação desesperadora como o grande time que é, e isso que está só no Campeonato Paulista. Lá no Brasileiro, do que ele vai disputar logo, que deduz que seja um futebol mais forte, principalmente equipes com mais padrão, pelo menos com mais uma folha de pagamento maior, deduz-se que tenha maior qualidade. Claro que isso não é uma regra, mas assim que a gente enxerga. Depois entrou outro, eu estava respondendo ao Adeilton, lá da Zona Norte de São Paulo, mas agora veio de Arujá, São Paulo, aquele nosso amigo, espectador assíduo, que é o João Batista Romeiro. Ele diz assim, boa noite, meu amigo Severo. Um abraço para vocês e todos os amigos do programa Pauta Livre. Ele é católico ferrenho, inclusive não deve gostar muito de carnaval, assim como muitos não gostam, né? E ele, inclusive, canta e toca lá no coral da igreja, mas sempre que possível ele está conosco. E conosco também está a mãe dele, que é a Elvira, que também nos dá uma boa noite, um bom programa e um bom feriado a todos nós. Ela falando lá de Arujá, São Paulo, e nós ficamos agradecidos. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, Elvira. Muito obrigado. Depois falou os manequinhos, esse é aqui da nossa região. Embora que essa distância não exista aqui na rede, né, do computador, mas a gente diz a distância pela geografia. Mas o Manequinhas é Gravataí, aqui da nossa região, da mesma cidade, que é os estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que é realmente Gravataí, que é uma bela cidade. Os Manequinhas dizendo assim, dando a sua opinião. Verdade, está cansativa a perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E já acabou a eleição, mas não esqueçam que existe uma preocupação que a gente está notando, bem as eleições municipais. E o partido opositor, que seria o seu adversário principal, que é o presidente Lula, também líder do PT, embora que a Gleisi Hoffmann é que seja presidente, eles estão preocupados, porque o quadro político que se mostra hoje deve ser um fracasso aos indicados pelo PT. E essa preocupação existe. A justiça está ajudando bastante o partido do presidente e eles estão muito preocupados. E nós estamos de camarote, e um cerceamento que houve, esse sim vai influenciar muito, é a impossibilidade
dessas pessoas que foram acusadas e cumpriram mandados em suas residências, de não conseguirem, são proibidos de manterem contatos entre si. E o Valdemar da Costa Neto, como você sabe, ele é o presidente do PL. E PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele esteve hoje na audiência de custódia, como ele se tem como um perigoso, acredito que a justiça veja dessa forma, né? Continua sendo preso por um porte ilegal de arma, sendo que a arma não era ilícita, só não estava atualizado o registro, era de um filho seu e que há tempo estava abandonado naquele imóvel que eles acharam que é um grande crime. Mas a nossa justiça é aquela que solta marginais criminosos, inclusive o desembargador lá do Mato Grosso, agora está sob a mira da Polícia Federal por largar um grande líder de facção daquela região. Mas, agora, se for opositor político do atual regime, principalmente se não for da simpatia do ministro Alexandre de Moraes, aí se torna um perigosíssimo. Basta dizer que tem agora mais uns que serão condenados, isso já está dito, serão condenados já abriu maioria para essa condenação de pessoas lá do 8 de janeiro. Esses aí estão sofrendo pênalti. E eu tenho a notícia para dar para eles que todos serão condenados com certeza. Depois veio aquele elogio que eu já havia comentado antes, dos manequins, dizendo assim, muito legal o cenário e ritmo de carnaval, e nós fazemos uma força imensa para que tenhamos essa qualidade da imagem dos nossos estúdios, embora que eles sejam virtuais, e eu me preocupo em montá-los, né? O pessoal às vezes parabeniza a equipe sou eu, mais eu, o técnico, eu o apresentador, mas assim nada nos acarreta, é uma facilidade, é um prazer estarmos aqui. Depois veio esse expert na área do esporte, com o irmão de divulgação do Expresso da Várzea, Alexandre Marques. Esse é o especialista nessa área, uma vez que ele militou, e ainda é da Federação de Árbitros, da Federação Gaúcha de Futebol, e militou na arbitragem por 10 anos. Então, regras, ele está de dentro, está sempre acompanhado, sempre atualizado pela federação, porque ele continua sendo sócio da FESERGS. E ele nos diz assim, está falando direto de Cidreira, continua veraneando, está na mordomia, só retorna ao seu lar na Zona Norte de Porto Alegre no final do veraneio, isso lá por março. E ele dizendo assim, direto de Cidreira conosco. Boa noite, Severo. Jogos da dupla Grenal, no final de semana, o Grêmio vai enfrentar o São Luís amanhã na sua casa, na Arena. Já no domingo, o Inter também vai visitar o São José, lá no Zequinha, também em Porto Alegre. E é um campo sintético, é um campo que realmente depõe muito para o bom futebol. Eu joguei naquele campo lá uns 5 anos, pelo cinquentão ali os coroas do Zequinha, e via que a dificuldade era imensa. No verão, então, as chuteiras tem que colocar num balde com água com gelo. É um sintético, é um society em ponto grande, quer dizer, não tem nada a ver com futebol, que seria numa grama natural, mas é o nosso futebol e é o estádio que tem o Zequinha, aqui na nossa capital, que é o São José, carinhosamente chamado dessa forma. Aí veio aquela nossa amiga, componente do Casal 20, a Janei Lima, esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, e chegaram há pouco tempo do litoral, direto em Capão da Canoa. Voltando agora, vão passar o carnaval com certeza na sua residência. Talvez eles não gostem dessas festividades populares. Depois nos deu boa noite, claro, mesmo que tenham chegado cansado, arrumando as coisas, que sempre que você chega, principalmente de um veraneio, a gente sabe que é bem cansativo, inclusive recolocar as coisas que a gente levou. E normalmente a gente leva 3 vezes mais do que precisa usar. Essa organização a gente não consegue ter. Depois veio o capitão Henrique da Silva e Silva, que é o seu esposo, componente do Casal 20, e é meu componente da turma CFSC 1972, lá de Santa Maria da Broca do Monte,
do curso de formação de sargento da Brigada Militar. Hoje ele é capitão da Brigada Militar, já aposentado, já prestou os seus serviços profissionais pró-segurança pública. E ele diz assim: alô, amigos do programa Pauta Livre, estou chegando para desejar a vocês um ótimo programa. Muito obrigado, Henrique, e muita saúde e alegria para todos nós, estamos aqui. O Alexandre Mas, completando a sua primeira intervenção, e ele diz assim: o Grêmio contratou o veterano Diego Costa para o lugar do Soares. Era a última bola da vez na lista para a contratação. O Renato pediu bem mais jogadores, mas é isso aí que ele veio. E ele não era tão valorizado pela diretoria, porque ele já estava à disposição, se quisessem contratá-lo, desde dezembro. Ele já estava liberado, mas agora está vindo. Talvez não seja a solução, mas é o que a diretoria está oferecendo ao Renato, que está exigindo muito mais. Agora sim, retorno novamente aqui ao Estúdio 2 para falar com vocês. A hora que vocês intervierem, nós estaremos respondendo a vocês. O Supremo Tribunal Federal, segundo eu havia falado anteriormente, comentado, já formou maioria para condenar mais 12 réus pelos atos do 8 de janeiro. São aqueles que eu disse que agora só falta, agora a defesa deles só vai tentar diminuir a quantidade de anos, porque em outras oportunidades as condenações foram exorbitantes, muito mais do que quem tivesse matado ou com um crime muito hediondo, mas esses são os manifestantes, agora não dizem mais terrorista, no início disseram, mas depois eles dizem que não cabia nesse caso. Mas agora, com a maioria do Supremo, serão condenados. A espera é só saber qual o tempo de prisão que eles terão essa punição. No Recife, lá no Pernambuco, hoje eles vão ter que engolir um show da Ludmilla. Sabe quem é a Ludmilla? Aquela cantora que não sabe cantar o hino nacional. Mas ela já, inclusive, cantou aqui no nosso planeta Atlântida, uma festa tão tradicional que abrilhanta todos os anos, mas está caindo o nível um monte. Nós tivemos depois encerramento com Luísa Sonza, só artista, mas dessa festa, o que pouco interessa é o que eles cantam. Letra nem pensar. O pessoal só quer festa, é oba-oba, é um carnaval em outras épocas. Mas além dela vai ter o Chico Serra e o Tony Garrido. O Brasil também pode bater um recorde muito triste. É um ranking que não gostaríamos de bater. Segundo diz uma pesquisa, poderemos ter 4 milhões de casos de dengue em 2024. E a morosidade do Ministério da Saúde é que nos preocupa e muito. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Manequinhas está intercedendo conosco e nós não podemos deixar de responder em hipótese alguma. Seria falta de educação nós não respondermos. O nosso público é pequeno, mas isso nos dá a possibilidade de que nós venhamos a responder. Não temos uma equipe à nossa retaguarda como em outras lives profissional. Então, em todo não é ruim. Temos uma quantidade relativa, um público excepcional e um público excepcional que se selecionou naturalmente. Manequinha dando a sua opinião, dizendo assim, é colorado, né? E ele diz assim: o Cudê, outro campo vai reclamar do Zequinha. Realmente, principalmente se o resultado não for bom. É tradicional dos treinadores e dos jogadores, quando não se dão bem. E assim, joguei com Careca, ex-seleção, eu era base do Zeca. Isso aí, eu muito tempo joguei no 50 lá, e é muito bom. Peguei quando o sintético ainda estava não estava assim tão ralado como está hoje. Até não era tão ruim, era bom de se jogar. E o Manequinha disse assim: Diego Costa tem experiência também. Realmente, mas é que o futebol, a experiência, o futebol hoje está muito versátil e muito rápido. Mas é que às vezes um time jovem passa por cima de um time, embora com muita experiência, muita qualidade técnica. É o exemplo
do Inter de Miami, com aquelas estrelas todas, e são goleados. Agora no último jogo, eles foram goleados em 6-0. O futebol agora é muito rápido, muito versátil, essa gurizada está voando, e isso aí supera, às vezes, a qualidade dos jogadores. Tem que ver como ele vai se portar. É o caso do Alan Patrick, que é o cérebro do Inter, o melhor jogador, no meu modo de ver, embora que o Betão lá de Marisul, mesmo que colorado, ele acha que o Alan Patrick, o Alampa, como chamado, não joga nada. Mas ele tem uma idade já, dosa a sua energia e se mantém legal. Mas não é sempre que acontece isso. O nosso futebol é imprevisível. É desse jeito. Sempre que tiver alguma opinião, 21h48, quase é o término do nosso programa. Faltam então somente 12 minutos. Então nós temos que dar uma acelerada da nossa sinopse aqui, que temos muitas anotações. Mas isso aqui fica em segundo plano. O primeiro plano e o objetivo principal, eu sempre digo, é bater papo com nossos amigos. E isso está acontecendo e eu só tenho que ficar contente como vocês ficam contentes do lado de lá, né? A Venezuela, ela levou tropas e mísseis para a fronteira após uma reunião com a Guiana. Isso aí é aquela região de Essequibo, que é a luta que a Venezuela quer encampar para si, porque é uma muito rica em minério e petróleo. E agora o Maduro, mas quem confia, eu digo em esquerdista, aí eu acho que não é uma boa. Também todos os funcionários deverão fazer a prova de vida. A prova de vida, essa é a palavra correta. Deverão procurar a sua agência bancária no mês anterior ao seu aniversário. A exigência que havia caído por terra por um tempo agora tem que continuar. Então se alertem, o nosso programa tem a função de também estar sempre orientando e avisando vocês naquilo que nós temos. Se vocês têm um outro aviso importante para a população, nós estamos abertos e estamos aqui com o microfone na mão, com a possibilidade de ampliar esse aviso, o que é muito bom. O prefeito de Criciúma, lá em Santa Catarina, ele já orientou aos alunos da rede de ensino municipal e que registrem, e para fins de denúncia, se alunos ou professores principalmente estiverem divulgando ideologia política, segundo ideologia de gênero. Segundo diz ele, se houver a comprovação da veracidade da denúncia, eles serão sumariamente demitidos, porque realmente professor na sala de aula tem que ensinar, tem que dar aula. Ideologia política não é função de professor. Muitos pais pensam que o professor tem que dar boas notícias aos alunos, ou ensinar os alunos. Não. Função de ensinar os alunos, educar, é bem diferente. Isso aí é função dos pais. O professor não tem essa função. Também eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que apareceu um amigo que só deu o seu codinome ali, que é esse tem um problema aqui do YouTube e das redes sociais, que às vezes tem só o codinome, nos dando um boa noite. Eu peço ao amigo que deu um boa noite aí que diga quem é e de onde é, porque uma conversa entre amigos nós temos que saber com que amigos estamos falando. E sempre a nossa live, como é uma live sempre de amigos, nós tentamos nos precaver de saber quem está falando conosco. Então, se o amigo tiver a identificação, dizer quem está falando ou de onde, será bem-vindo com certeza. Agora, se estiver só perambulando pela rede da internet, desde que siga as normas da plataforma do YouTube, tudo bem, também será bem-vindo, mesmo que seja só para dar um toque de um boa noite. Nós só temos a agradecer, com certeza. Retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade na nossa sinopse. Por exemplo, em Rosário do Sul, aqui no nosso Rio Grande do Sul,
uma briga entre presos na casa prisional. 9 presos ficaram feridos. A Polícia Penal entrou em ação e conseguiu coibir esta briga. Mas alguns chegaram a ser, tiveram que ser atendidos no hospital. Já em Caxias do Sul, uma preocupação na área da segurança pública. 2 mortos, 2 pessoas mortas em 24 horas, sendo um homem que foi executado a tiros numa residência e o outro também a tiro foi encontrado morto na rua. A segurança, apesar de Caxias do Sul é a segunda maior cidade do nosso Rio Grande, mas dessa vez a criminalidade está num crescente bem maior comparativo a outros anos, o que isso preocupa em muito a segurança pública, com certeza. A Rede Globo lançou uma fake de que Michele Bolsonaro e Damares haviam ido para a Disney fugir do Brasil. Que nada, isso aí será uma turnê que a Michele Bolsonaro não adiou mesmo, que esse problema que esteja acontecendo aí dos mandados da Polícia Federal. Ela e a ex-ministra Damares vão fazer uma peregrinação e uma turnê visitando igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Não tinha por que sustar esta agenda que estava marcada para os Estados Unidos. Aquela guerra cada vez mais acirrada entre Ucrânia e Rússia, um novo comandante da Ucrânia, ele diz: precisamos encontrar maneiras inovadoras de lutar para vencer a Rússia. Vamos ver, é uma nova filosofia, uma nova ideologia, e realmente a Ucrânia tem que mudar a sua estratégia, porque a minoria dela é sabido. O poderio bélico da Rússia é incomparável, mas a Ucrânia está sobrevivendo aos ataques. E a gente quase que torce para o que se tem como vítima. E realmente a Ucrânia foi atacada pela Rússia. A Polícia Federal pede ao Supremo um inquérito contra o deputado Nicolas por chamar Lula de ladrão e que deveria estar na cadeia. E com certeza ele é o próximo alvo. Todos aqueles que são de direita ou bolsonaristas serão alvos hoje ou amanhã. A intenção de qualquer dos partidos da justiça é enfraquecer o bolsonarismo. Pode enfraquecer o homem, Bolsonaro, mas o espírito bolsonarista é muito difícil de ser enfraquecido por muito tempo. Um ex-comandante da Marinha, o Garnier, diz que mandados da Polícia Federal, quando foram cumpridos, ele estava sozinho em sua residência e a Polícia Federal apreendeu o telefone e papéis que eram projetos de sua nova vida privada, uma vez que ele está aposentado. E também ele se queixa dos antigos amigos que o abandonaram. Mas é assim, na hora que a situação é ruim, amigos a gente conhece nas piores horas. Quando se tem dinheiro, quando tem uma boa situação, os amigos têm aos borbulhões. Então ele está dizendo o que é a realidade, o que é a realidade que nós conhecemos e muito bem. O ministro do Supremo Tribunal, o Gilmar Mendes, liberou o julgamento do Supremo para ver o que é julgado se fugir ao avistar uma viatura da polícia e a polícia entrar nessa casa em perseguição sem mandado é legal ou não. Eu acredito que a lei deva concordar que é legal. Veja só, se o policial sai em perseguição, o homem adentra numa residência, então está livre de tudo. Ele entrou num consulado ou numa embaixada estrangeira num outro país, aí vai parar, congelar e pedir ao juiz um mandado, como se conversa com o juiz seria assim. Veja só, o serviço policial, um delegado de polícia tem que formalizar muito bem um pedido de mandado, tem que formalizar bem,
mandar ao juiz, o juiz avalia para expedir esse mandado. Se todos esses trâmites tiverem que ser usados numa situação dessas, se foi a nossa segurança, nós estamos roubados. Mas isso aí o Supremo vai decidir. Mas como não decide nada em favor do povo, eu acredito que possa tornar ilegal essa entrada da polícia perseguindo alguém que esteja fugindo e deduz-se que tenha algo a temer ou a dever para a justiça. Nessa sexta-feira, dia 9, é hoje, né? A OAB, ela acionou ao Supremo Tribunal Federal para restabelecer o direito do advogado de manter contato com o seu cliente preso, uma vez que, em muitos casos, o Supremo está cerceando esse direito. Então agora, até por uma vez, a OAB agora faz um pedido achando que decisões do Supremo, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, não são uma boa. Você hoje comemora o que amanhã poderá sobrar para vocês. E agora a OAB viu a necessidade de se manifestar. A nova ordem da reitoria, a nova ordem da reitoria da USP, ela presta um apoio ao Supremo Tribunal Federal e desautoriza Conrado Ubner Mendes, que, segundo eles, ele atacou juízes e advogados. Porque ele comentando, ele disse que é professor da USP, mas a reitoria não aceita isso. Basta dizer que ele diz assim, lá na falecida Lava Jato, olha a expressão da reitoria, e que o Supremo sofreu intensos ataques efetuados por extremistas radicais de direita. Ele, como os repórteres, não sabem dizer da direita. É extremista, ultradireita, mas de esquerda, nada. Mas com isso eles desautorizaram. Ele é professor da USP, mas que ele use esse título para contestar nas redes sociais. Uma ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo diz que aquela Operação Escudo, que está sendo feita e prolongada sem prazo para terminar, a ouvidoria diz que reforço da PM no litoral só traz risco e mais mortes. Mas você sabe, o reitor é aquele que age como juiz e muito pouco como polícia. Ele é um político, não age como político. Então, está aí essa opinião da ouvidoria da Polícia Militar, embora que sejam coronéis de alto escalão da Polícia Militar, mas são aqueles de gabinete que pouco se interessam em trabalhar realmente no combate ao crime. Os perfis do Exército no X, o antigo Twitter, são de raiva, as pessoas contestando são de raivas e indignação contra generais. Mas nós temos que encerrar a nossa live. Estava muito bom o nosso assunto, mas tudo que é bom, como sempre dizemos, tem início, meio e fim. E hoje temos que terminar a nossa live. A nossa volta lá pós o carnaval. Na segunda-feira esperamos estar aqui com vocês. Hoje foi uma noite que produziu muito efeito o nosso bate-papo. Agradecemos nosso amigo Adeilton, que há poucas vezes intercede conosco, mas hoje dispôs do teu tempo conosco. E aqueles que estiveram conosco, só temos a agradecer. Aqueles que não estiveram, a nossa plataforma estará no YouTube. E com certeza vão assistir ao programa posteriormente. Então, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Vão ter que ter muita proteção de Deus. Carnaval é uma festa que muito perigo e muita insegurança. Mas façam um bom carnaval, como seja. Muito cuidado. Lá na segunda, coisa boa, e tomara que nós traremos só notícias boas e não notícias ruins. Mas aproveitem. O nosso boa noite. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana e sempre com a proteção divina. Boa noite e obrigado. Pauta Livre que se despede.